Oi, pessoal! Agora eu vou explicar para vocês as atividades da página 122 até a página 124, tá bom? Do livro didático de matemática. Bora pro vídeo? Oi, pessoal! Agora eu vou explicar para vocês sobre as tiras de frações, tá bom? Aqui, a primeira tirinha aqui, nós temos um inteiro, certo? Que seria, por exemplo, um chocolate, se fosse um chocolate, seria um chocolate inteiro, certo? Quando a gente fala um meio, ou seja, metade do chocolate, ele vai ficar assim, certo? Um meio, ou seja, duas partes, é um chocolate dividido em duas partes, ok? Lembra que eu expliquei no outro vídeo que a parte de baixo aqui quantas partes foram divididas. E a parte de cima são quantas partes foram comidas. No caso, nesse caso aqui, é 1 e 1, certo? Só que e se eu falar para vocês que é o 2, tracinho 2 embaixo, certo? Denominador 2 e numerador 2. O que que fica? Fica um inteiro, certo? Por quê? Por causa que é como se fosse um chocolate inteiro. Vamos dar outro exemplo. Por exemplo, aqui no número 3 aqui. Essas faixinhas eu pedi para vocês cortarem para ficar mais fácil para vocês poderem fazer a atividade, tá bom? Já já eu vou explicar a página da atividade mesmo para vocês. Aqui, eu tenho 3 partes, certo? Divididas esse chocolate. Então, ficou 1/3, 1/3 e 1/3. E se eu quiser comer o chocolate inteiro, qual vai ser essa fração? Vai ser 3 em cima, terços embaixo. Por quê? Porque 3 de baixo, que é o denominador, ele está indicando quantas partes eu dividi esse chocolate, certo? E o 3 em cima significaria o quê? Que eu comi 3 partes de 3 que tinham sido divididas, ok? Ou seja, eu comi um inteiro, que é igual a este daqui, certo? Esse daqui não vale um inteiro, um chocolate inteiro? Então, se eu comer 3/3, eu estou comendo um chocolate inteiro também. Então, se tiver 3, tracinho 3, 3 no numerador e 3 no denominador, é uma fração igual a esta, certo? Que é 1, 1. Toda vez, na verdade, que o número for igual em cima e embaixo, vai significar que é um inteiro, ok? A mesma coisa aqui, não um meio. Se eu comer 2, tracinho 2, 2 no numerador e 2 no denominador, se eu comer essas duas partes do chocolate, eu tô comendo um chocolate inteiro, entendeu? Então, é a mesma coisa que comer essa barrinha inteira aqui, ok? Vocês dividiram essas tirinhas aqui para fazer... Outra situação que pode ocorrer. E se eu falar para vocês assim, peguem a tirinha de 1/6, certo? Que é essa tirinha aqui de 1/6, ok? Aí eu vou falar para vocês assim, a tirinha de 1/6. Quanto eu tenho que comer para virar um inteiro? No caso, se fosse um chocolate, tá? Aqui. Tô dando o exemplo de chocolate que é mais fácil da gente lembrar depois, ok? Quantas fatias eu tenho que comer do 1/6 para dar um inteiro? Simples, gente, 6. Por quê? Porque eu dividi em 6 partes, ok? Então, se eu dividir em 6 partes, para mim usar a fitinha que deu a quantidade do 1 inteiro, vão dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, ok? Então, dando 6 partes, é o que equivale a 1 inteiro, que vai ser o 6 em cima no numerador, de 6 embaixo do denominador, ok? Ou seja, eu comeria 6 pedacinhos que foram divididos de um chocolate, que foram divididos em 6 pedaços mesmo. Então, se foram divididos em 6, se eu comer 6, acabou o chocolate, certo? Então, um inteiro vai ser, de 1/6, vai ser 6/6, ok? A mesma coisa se fosse 1/10, por exemplo. É 1/10? Belezinha, 1/10. Se eu quiser comer, deixar ele igual a 1 inteiro. Vamos por aí, vamos colocar, deixar ele igual. Se eu quiser deixar ele igual a 1 inteiro, como que eu vou fazer? Vou deixar o denominador aqui embaixo, ele já marca que foi dividido em 10 partes, ok?
Então, aqui a gente não mexe. Agora, para mim deixar igual a 1 inteiro, para ele ficar igual a 1 inteiro, o que eu vou fazer? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai dar 10 também. Então, eu vou colocar 10 no numerador. Igual eu falei, como o exemplo do chocolate, se um chocolate for dividido em 10 pedaços e eu comer 10 pedaços, ou seja, dividiu em 10, que é o denominador a parte de baixo. Eu comi 10, então em cima vai ser 10 também. Então vai ser 10 décimos, certo? Que eu vou ter comido 10 partes de 10 partes que foram divididas. Então, um inteiro vai ser a mesma coisa. Esse daqui, o 1 vai ser o quê? Que é o inteiro, vai ser 10 décimos, certo? Vai ser igual a 1 inteiro, ok? A mesma coisa, ele seria igual, por exemplo, nessa fitinha aqui, ele seria igual a 3 terços. Por quê? Por causa que daí os números têm que estar iguais. Embaixo no denominador é 3, em cima do numerador tem que ser 3 também. Por quê? Porque 3 partes de um chocolate, eu comi 3 partes, eu comi o chocolate inteiro. A mesma coisa que 10 décimos, ok? Toda vez que tiver os números iguais em cima e embaixo, você já tem que lembrar que significa que é um inteiro, tá bom? Sempre pensar por esse lado. Outra situação que a gente pode ver nas atividades também. Aqui, por exemplo, eu posso perguntar aqui para vocês. O 1/6 aqui, ele é maior do que o 1/3 ou ele é menor do que o 1/3? O que vocês acham? O 1/6, ele é menor. Por que ele é menor? Vamos imaginar como chocolate de novo. A gente olhando as fitinhas aqui juntos. O 1/3 aqui, olha o tamanho do pedaço de chocolate que eu vou ganhar. Ou seja, ele é maior o pedaço de chocolate. Ele foi dividido apenas para 3 pessoas, para mim e, por exemplo, para os meus 2 irmãos, certo? Agora, 1/6 não. 1/6 eu fiquei com um pedacinho menor de chocolate. Por quê? Porque tem 6 pessoas para dividir, entendeu? E eu vou poder comer um pedacinho. Então, a gente sempre tem que lembrar disso. Que quando fala assim, qual é maior e qual menor, o que eu posso fazer? Ou eu pego essas fitinhas para me ajudar a ver o tamanho de um para o outro, certo? Que ó, no caso do 1/6 eu pego um pedacinho desse tamanho de chocolate e no 1/3 eu pego um pedação desse tamanhão, certo? Ou eu posso fazer o desenho, caso eu não tenha essas fitinhas do lado, eu posso fazer o quê? Eu posso pegar e fazer o desenho numa folhinha, entendeu? Assim, dividir os quadrinhos como se fosse esse desenho aqui e embaixo eu divido os outros quadrinhos para ver como que eu posso ver, para saber como que, qual deles vai ser maior, certo? E qual deles vai ser menor, certo? Então, recapitulando só, por exemplo, qual é maior, então, 1/3 ou 1/6? 1/3 é maior do que 1/6, ok? Vamos lá para a próxima. Aqui, a mesma coisa aqui. 1/12, certo? Com 1/5, vamos colocar. Com a fitinha do 1/5, ok? 1/12, ele é maior ou menor do que o 1/5? Ele é menor. Por que ele é menor, então? Porque olha o tamanho desse chocolate que eu vou comer. Foi dividido, um único chocolate do mesmo tamanho, foi dividido em 12 crianças. Então, o tamanho que eu vou comer vai ser uma barrinha desse tamanho, assim, pequenininha, certo? E se dividir só em 5 crianças, não. Olha o tamanho da barra que vai ficar maior. Então, sempre lembrar que o 1/5, ele vai ser maior que 1/12, exatamente por isso, pelo tamanho que eu vou comer do chocolate, certo? No caso, entenderam? Aqui, outra situação que a gente pode ver. Se eu perguntar para vocês, das fitinhas que vocês têm, que vocês cortaram, certo? De todas elas, qual delas representa a fração maior da maior parte da tira colorida? Vamos ver. Fora, claro, ao inteiro, né? Que seria o maior. Vamos ver? Ó, temos 1/5, 1/2, 1/10, certo? Nesse caso, vai ser o quê? Vai ser 1/2. Por quê? Porque, como eu expliquei para vocês, se fosse um chocolate, por exemplo, qual seria o maior pedaço de chocolate daqui que eu comeria? Seria metade do chocolate, ou ele inteiro, no caso.
ou, nesse caso, né, metade do chocolate, certo? Portanto, porque assim, 1/10, por exemplo, olha o tamanho do chocolate que eu comer, um pedacinho desse tamanho em vista de 1/2, olha a diferença. Então, a gente tem que sempre lembrar por esse lado, certo? Quando perguntar, por exemplo, assim, qual é a maior fração que você tem aí? Sempre lembrar que a maior fração é a que tem um pedaço maior, certo? Aqui eu vou comer um pedaço maior do chocolate, tá bom? Então, essa é uma outra opção de atividades que pode aparecer para vocês resolverem, certo? Agora eu vou continuar explicando para vocês mais algumas situações. Então, por exemplo, assim, se eu perguntar para vocês qual fração representa o inteiro de 1/12, então 12 dozeavos, certo? Que é o 12 em cima e o 12 embaixo, como eu disse. Tenho 12 pedaços de chocolate, eu comi os 12, acabou o chocolate. Ou seja, comi o chocolate inteiro, certo? Outra, vamos ver uma situação que pode aparecer nas atividades também. Por exemplo, que fração que representa 50% dessa tira aqui? Vamos por aqui. 50%. A gente sabe que normalmente a gente conta 100% é o total que a gente tem aqui, certo? Nesse sentido. 50% vai ser o quê? Se 100 é o total, 50 vai ser metade, certo? Vai ser metade da tirinha aqui. A metade vai ser quanto? 1/10, mais 1/10, mais 1/10, ou seja, 5/10, certo? Então, se eu perguntar para vocês assim, fale para mim quanto que é 50% dessa fração? Aí vocês vão me responder, 50% é 5/10, certo? Dessa forma. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, me fale 25% dessa fração. O que é 25%? Se eu sei que 100% sempre vai ser o total, certo? 100% sempre vai ser o número inteiro. 50% sempre vai ser meio, metade. 25%, que é metade da metade, vai ser 1/4, certo? Desta forma aqui, isso daqui vai ser 25%. Por quê? Para dar 100% o total, a fitinha total aqui, eu sei que 25 mais 25 é 50, mais 25, 75, mais 25, 100. Ou seja, eu tenho 50 e 50, 25, 25, certo? E o total 100. Então, sempre que perguntar para vocês assim, qual fração que vai representar 25% da fita, da tira? 25%, então sempre vai ser 1/4, certo? Uma partezinha de 4 partes, ok? E se eu perguntar 50, vai ser 2/4, 2 partes de 1, 2, 3, 4, de 4, porque como eu expliquei, 100% sempre vai ser a tira inteira, certo? Outra situação que a gente pode ver também quando fala em porcentagem dessa forma, por exemplo, assim, como eu usei a fitinha do 1/4, vou usá-la de novo para mostrar para vocês, tá bom? Por exemplo, Isis comprou 1/4 de bananas. Qual fração representa, qual porcentagem representa essa fração? Que daí vai ser ao contrário do que eu expliquei agora, certo? Qual porcentagem que representa essa fração 1/4, então? Sendo que a fitinha é essa, certo? 100% é o total. 1/4 é um quadradinho, então. Então, qual porcentagem apareceria para vocês? 50%? 50% seria 2/4, certo? Ou seja, não é, certo? 3/4 seria 75%, certo? Ou o inteiro, né? No caso que é 100%. Então, não seria essa também, nesse caso. Por exemplo, se eu falo assim para vocês que a Isis comprou, então, 1/4 das bananas, o que eu vou fazer? Eu vou saber que é um pedacinho aqui. Vocês podem usar essa fitinha também. Ou como eu disse, se não tiver fitinha, sempre desenha assim a fitinha do lado, no caderninho assim de vocês, para vocês lembrarem melhor de quantas partes a gente está falando, ok? Por exemplo, tenho a fitinha aqui. Então, se eu sei que 25%
que 1/4 é igual a 25%. Por quê? Por causa que, como eu te expliquei, 100%, 25, 25, 25, 25, certo? Então, eu vou saber que, ao contrário, vai ser a mesma coisa. Se eu estou falando que ela comprou 1/4 das bananas, ela comprou quantos por cento das bananas? 25%, tá bom? E agora eu vou explicar as atividades para vocês, então, do livro. Eu vou começar a explicar as atividades do livro para vocês, certo? Página 122 primeiro. A comparação de frações, que era exatamente isso que eu estava mostrando para vocês. A diferença é que as nossas fitinhas estão de cores diferentes do livro, mas também não tem problema. A numeração vocês podem ver que são as mesmas, tá bom? Então, a Fabiana tem um conjunto de tiras coloridas. Ela juntou as tiras de uma mesma cor e formou tiras do mesmo comprimento da tira preta, certo? No caso da nossa tirinha na mão, a tirinha vermelha, certo? Número 1. Aí vocês vão descer aqui embaixo, certo? Responda quantas tiras amarelas são necessárias para uma tira de mesmo comprimento da tira preta. Ou seja, a tira amarela qual? É 1/4 nesse caso aí, que é a mesma que a gente tem aqui da tirinha azul, certo? Que é 1/4. Que 1/4 é o quê? É uma fita dividida em 4 partes, ok? Quantas partes, então, que eu preciso dessas para mim, para dar uma tira preta, que é o total, que é um inteiro? Certo? Eu expliquei isso para vocês um pouquinho antes no vídeo agora, tá bom? O inteiro, certo? Vocês vão colocar aí na letra A a fraçãozinha que vai significar o inteiro aqui, ok? Na letra B, quantas tiras azuis, que daí é 1/6 nesse caso aí, e no casinho das fitinhas que a gente tem a vermelhinha, que é 1/6, que é dividido em 6 partes, ok? Na verdade, assim, cada tabelinha dessa de tiras, vocês vão achar de uma cor diferente. Por isso que a nossa não tá batendo com a cor do livro, tá bom? Então, aí a gente volta lá. No caso daqui, a azul vai ser qual? Vai ser 1/6, certo? 1/6. Então, quantas tiras azuis são necessárias para formar uma tira do mesmo comprimento da preta? Ou seja, quantas tirinhas são necessárias para formar um inteiro, certo? Então, 1/6 aqui. Vamos colocar aqui. Opa. Aqui. 1/6, que é essa partezinha aqui, certo? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, qual fraçãozinha que vai ser aqui para formar a tirinha inteira? Vocês vão marcar aqui na letrinha B, tá bom? Na letra C, a mesma coisa. Na letra C, vai ser porque cada tira laranja indica a fração 1/5. Acabei de explicar para vocês, certo? Agora de pouco na atividade, certo? Por que cada uma indica 1/5? Cada partezinha dessa daqui, ó. Opa, cadê a escovinha? Aqui, tá desse lado. Por que cada pedacinho desse indica 1/5? Essa também tá tranquilinha, né, gente? Tá fácil. Agora vamos para número 2, certo? Explique a igualdade de frações. Por que 2 meios é igual a 3/3, que é igual a 4/4, que é igual a 5/5, igual a 6/6, 7/7, 8/8, 9/9, que é igual a 10/10, que é igual a 1. Eu expliquei para vocês também no videozinho anterior, certo? No mesmo vídeo, no caso, um pouquinho antes para vocês. O que vai dar, por exemplo, assim, imaginem que é o chocolate, então, que é 2 meios. Cadê a fitinha de 1 meio? Se é 1 meio mais 1 meio, são 2 meios, certo? Ele vai dar o que ele vai dar, então? Não vou falar a resposta, mas já entenderam mais ou menos do que se trata, ok? Agora, no número 3. Compare os numeradores das frações que correspondem a uma das peças de cada tira colorida.
O que essas frações têm em comum? O numerador, gente, é a parte de cima aqui, certo? Cada tirinha aqui tem o numeradorzinho aqui. O que tem em comum em todas elas? O que tá acontecendo que é igual em todas elas? Na parte de cima, que é o numerador. Tá bom? Agora lá embaixo. Número 4. Observando as tiras, compare as frações 1/3 e 1/4. Qual é a maior fração? Explique sua resposta. Ou vocês podem comparar no quadrinho do livro ou pegar a fitinha que vocês cortaram aqui, pega a de 1/4 junto com a de 1/3, certo? Aí vocês vão olhar aqui, qual é a maior fração aqui? 1/4 ou 1/3? Qual fica o pedaço maior de chocolate que vocês vão comer? Certo? Pensar sempre nesse sentido, qual que vai ficar o pedaço maior para você? Que daí vocês vão saber qual fração que vai ser maior e qual vai ser a menor. Número 5. Qual é a fração que representa a maior parte de tira colorida? Isso aí também eu já conversei com vocês no vídeo. Número 6. Qual é a fração que representa a menor parte de tira colorida? Ou seja, de todas essas fitinhas aqui, qual vai ser a fração que vai ser menor de todas elas? Qual que você ficaria com o menor pedaço de chocolate? Ou seja, né, não olhando por essas daqui no caso das nossas fitinhas. Daí vocês têm que olhar, daí nesse caso, para responder, vocês vão ter que responder pelo quadro da página 122. Vocês vão olhar lá, qual que vai ficar com o menor pedacinho de chocolate? Certo? Que vai ser a fração que vocês vão colocar aqui. Aqui, podemos escrever as frações que representam a tira preta inteira dividida em partes iguais em ordem decrescente, ou seja, da maior para a menor, usando o sinal, né? O sinalzinho que a gente sempre usou desde o primeiro ano, acho o segundo ano, que vocês já aprendem isso, certo? Que é o sinal de maior e o sinal de menor, tá bom? Aí aqui, ele vai ter uma tabelinha assim para vocês darem uma olhadinha na número 6, no qual é maior e qual é menor, porque ele vai estar mostrando ali que o 1/2 ali, ele é maior que o 1/3, certo? Por quê? Por causa que olha o tamanhão de diferença do tamanho de um pedaço para o outro, certo? Que é maior que 1/4, certo? Que é maior que o 1/5, certo? Ou seja, o pedacinho de chocolate maior, ou seja, ele vai estar explicando, ele vai ter um quadrinho ali mostrando para vocês, que é este quadrinho aqui. Certo? E a número 7 agora. Observe as tiras coloridas e complete com os sinais de maior ou menor, certo? Para comparar as frações. Então, vocês vão olhar lá, vão pegar a tirinha de vocês ou olhar o quadrinho lá mesmo. Pode ser o quadrinho da página 122 nesse caso. Aí, vocês olham o quadrinho ali. Vê a número 1/4 ali, que é a tira amarela. Compara com a 1/5. Qual é maior? Qual que você vai ficar com o pedaço maior de chocolate? Você vai marcar aqui qual é maior. Lembrando que, para ficar mais fácil, sempre assim, vi por esse lado que ensinei assim, que eu achei mais fácil para as crianças lembrarem. Por exemplo, 1/4, ele não é maior que 1/5? Ele é maior, certo? Por quê? Por causa que o pedaço do chocolate vai ser desse tamanho, 1/5 vai ser desse, vai ser menor. Então, se eu sei aqui que na letra A aqui, o 1/4 é maior que 1/5, o que eu vou fazer? Deixa eu aumentar a página. Aqui. O que eu faço? Para mim não errar qual sinalzinho, se é este ou o outro sinalzinho, eu vou fazer o quê? Eu sei que esse daqui é o maior, então eu vou fazer 2 bolinhas, certo? Esse aqui é o menor, então eu faço uma bolinha. Depois é só ligar as bolinhas. Então eu sei que esse sinal vai ser o maior que, certo? Que é uma forma mais fácil de vocês não confundirem na hora de fazer o sinalzinho, certo? Vamos lá. Aqui, todas essas daqui são iguais, certo? Vocês vão marcar maior ou menor em todas elas. Número 8. Escreva no caderno uma regra para comparar frações com o numerador 1, certo?
Vocês não têm necessidade de escrever a regra, assim, no caderno. Vocês podem pegar um post-it e colar na folha, tá bom? Que daí fica mais fácil, porque daí já fica tudo junto com as frações. Senão, toda vez que vocês forem pegar e tentar lembrar a regra, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que pegar o caderno e olhar e procurar. Mais fácil vocês colarem um post-itzinho ali do ladinho da folha, marcando a regrinha, tá bom? Ou se couber a letrinha de vocês, também pode escrever na própria página 123. Agora, viemos aqui para outra atividade, certo? Da página 124. Na página 124, observe as duas figuras que possuem as mesmas medidas e foram divididas em partes iguais, certo? Aqui, letra A, a fração que representa o número de partes azuis da figura A. Lembrando que o denominador, que é a parte de baixo, são quantas partes foram divididas, certo? E o numerador, que é a parte de cima, vocês vão ver quantas foram pintadas, tá bom? Na de baixo, a fração que representa o número de partes azuis da figura B, certo? A mesma coisa, vocês vão contar quantos foram divididos e quantos foram pintados. Letra B, explique por que a fração que representa a parte azul da figura A é maior do que a fração que representa a parte pintada da figura B. Vocês perceberam que nesse caso aqui tem diferença da página 122, 123 e do que eu estava explicando para vocês até agora sobre ser maior o pedaço do chocolate que você comeu, certo? Por quê? Porque ali eles estão divididos em quantidades iguais de partes. Vocês vão contar e vai ser a mesma coisa a letra A e a letra B em quantas vezes foram divididas, certo? Em 12 vezes, que já está mostrando aqui, certo? Porém, tem um pequeno detalhe. Por exemplo, eu comi 4 pedaços de 12, 4 dozeavos. Você comeu 5 dozeavos, você comeu 5 partes. Então, quem comeu mais? Você. Quem comeu a parte maior? Você comeu a parte maior. Então, nesse caso aqui, especificamente, os 5 dozeavos, ele vai ser maior do que o 4 dozeavos. Por quê? Porque, querendo ou não, você comeu mais do que eu do chocolate, entendeu? Assim, nós dividimos em 12 partes os 2 chocolates, porém você comeu 5 pedaços já, eu comi apenas 4. Então, a fração 5 dozeavos vai ser maior do que a 4 dozeavos. Diferente da atividade anterior, que a gente estava vendo por tamanho, certo? Que era, por exemplo, 1/3 era maior do que 1/5. Por quê? Que a fração menor era maior do que a maior, do que o número maior embaixo. Por quê? Porque 1/5 foi dividido em 5 pedaços. 1/3 foi dividido em 3. Então, eu vou comer a maior, que é 1/3 só. Vou comer... Então, essa daqui vai ser a maior. Nesse caso, não. Nesse caso aqui, como são figuras pintadas, não está falando das tirinhas, então... você teria comido mais do que eu, porque você teria comido 5 pedaços do chocolate, de 12 partes do chocolate. E eu comi apenas 4, certo? Vamos ver a próxima aqui. A letra C é para observar a reta numérica, certo? Que o 4 ele está antes do 5, então o 5 ele vai ser maior. Que daí é nesse esquema que vocês têm que sempre prestar atenção, tá? Porque assim, nesse caso aqui, como eu expliquei, nesse caso aqui do quadro pintado assim, esse quadrinho aqui pintado vai ser como? Vai ser o maior, vai ser quem comeu mais partes desse chocolate. No outro caso anterior, não. No outro caso anterior é diferente, certo? Lembrar bastante disso aí. A número 2. Para cada par de figuras abaixo, a fração correspondente à parte colorida de cada figura. Depois, compare as duas frações usando os sinais maior ou menor, certo? Aí, nesse caso aqui, vocês vão fazer primeiro, contar quantos tem em cada figurinha, quantos foram divididos, que vai ser a parte de baixo, que é o denominador. Quantos foram pintados, que é a parte de cima, que é o numerador, certo? E nessa atividade aqui vai ser a mesma coisa da de cima, que vai ser com a figura, que não vai ser com tiras. Lembrando que com tiras é diferente, certo? Vai ser a mesma coisa da de cima, pessoal, certo? Vocês vão ver aqui a fração da letra A, as duas frações da letra A,
e vão comparar qual é a maior. Quem comeu mais pedacinhos da pizza ali vai ser o maior, certo? Quem comeu menos pedacinhos ali vai ser a menor, ok? Então tá bom, e ficamos por aqui então, tá bom? Espero que tenham entendido e até o próximo vídeo. Bom, crianças, para resumir tudo que eu expliquei para vocês, então, no vídeo, certo? Para comparar as frações, então, como é que eu vou fazer? Se a fração aqui embaixo, por exemplo, 1/3 e 1/5, neste caso aqui, quando são denominadores diferentes, então, eu vou fazer o quê? O menor vai ser a maior fração, porque como eu expliquei para vocês, entendeu? O tamanho da fitinha aqui de 1/3, certo? 1/3 e 1/3 vai ser maior do que a do mesmo tamanho, certo? Dividido em 1, 2, 3, 4. Opa, ficou grande. 1/5, certo? Olha a diferença do tamanho do pedacinho de uma para outra, ok? Então, a 1/3 vai ser maior que a 1/5, tá bom? Nesse caso aqui, que é das primeiras páginas, das 122 e 123. Aí, no outro caso que eu expliquei para vocês, então, resumindo, que era aquele que tinha as pizzas e tal, que eu falei quantos pedaços mais você come. Por que que deu aquela diferença? Porque aqui, por exemplo, estava dividido em 10, aqui também estava dividido em 10 pedaços, certo? As duas são com denominadores iguais. Porém, aqui estava pintado 7, por exemplo, e aqui 5. Então, qual vai ser a maior? A de 7 partes pintadas. Ou seja, quando o denominador é igual e o numerador aqui é diferente, daí é o numerador que a gente vai contar, ok? E não o denominador. Não vai ser igual a outra situação, certo? Aí, nessa situação aqui, qual vai ser maior, então? A que foram comidas 7 pedaços, ok? Então, sempre tem que lembrar disso, regrinha básica, certo? Denominadores, a parte de baixo aqui, diferente, qual que vai ser maior? Pode ser aqui, qual que vai ser maior? O menor denominador, certo? Menor denominador. E quando o denominador for igual, vai contar aqui em cima o maior numerador, certo? Vai ser o número maior, ok? É nesse sentido, tá bom? Resumindo toda a regrinha do vídeo que eu passei agora para vocês anteriormente, tá bom? E beijinho, gente. Até a próxima.